Você já ouviu uma música de amor que deixou sua alma livre? Você já assistiu ao nascer do sol e sentiu a brisa trazendo paz? Saiba que Deus saiba que Deus falando. Você já chorou sem explicação? Já conheceu alguém que já sabia o teu nome? Você perdeu alguém que tanto amou? Provou a dor que o fez desistir de viver? Saiba que Saiba que Deus é Deus falando, que Ele vai agir, Ele vai mover tudo que puder para te alcançar. Ele vai agir, Ele vai te alcançar e provar que Ele é o bastante. Você já chorou sem explicação? Já conheceu alguém que já sabia o teu nome? Você perdeu alguém que tanto amou? Provou a dor que o fez desistir de viver? Saiba que Deus é Deus falando, que Ele vai agir, Ele vai mover tudo que puder para te alcançar. Ele vai agir, Ele vai te alcançar e provar que Ele é o bastante. Deus vai provar que Ele é o bastante.
É um motivo de grande satisfação poder estar aqui. Não é a primeira vez. Eu pensei até que fosse mais vezes, mas é a segunda vez que eu venho a Portugal. A outra foi em 2004, quando nós tivemos um encontro de professores adventistas em Fátima. Visitamos Fátima sem ir para uma peregrinação, e tivemos uma conferência bíblica em Oliveira do Douro, no nosso colégio ali, patrocinada pela Sociedade Teológica Adventista, e minha esposa até veio junto também. Eu esperava que a circunstância fosse um pouco melhor. A gente crê que essa história de epidemias que assolavam o mundo eram coisas da Idade Média, ali mais ou menos. Mas em pouco tempo nós havíamos estado, até com minha esposa, na China, não agora, né? Foi em novembro, um mês antes, né? E nós nunca imaginávamos que pouco tempo depois as coisas mudassem completamente de figura, o cenário se alteraria completamente. E estivemos na Coreia também com um simpósio do Espírito de Profecia ali, na nossa universidade em Samyuk, e outro país tremendamente afetado. Isso nos deve lembrar de que o mundo não é o nosso lar, que a vida aqui é passageira e bastante instável. Quem diria que da noite para o dia a coisa simplesmente chegasse a esse ponto? Mas a nossa saudação a vocês que puderam vir aqui, também aqueles que estão nos assistindo em outro lugar, esperamos ter um fim de semana muito abençoado pelo Senhor. Apenas para termos uma ideia, hoje eu penso em falar um pouco em termos um pouquinho mais gerais, por que nós cremos no dom profético de Ellen White. Amanhã de manhã sobre a causa da demora ou o dilema da tardança da segunda vinda e como isso tem afetado a igreja. E amanhã à tarde um pouco mais sobre a interpretação dos escritos inspirados, e se houver perguntas, por favor, para podermos aproveitar o máximo possível o tempo, seria bom se pudessem escrever num papel, pode passar para o pastor Quintino, e então, para a gente ter uma sequência, mas quem sabe algumas perguntas possam ser agrupadas, globalizadas, isso facilitaria muito. O tema já está ali, e o título é Uma Voz Profética, com a permissão de vocês, eu vou ficar um pouquinho de lado aqui, Uma Voz Profética para o Tempo do Fim. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Como adventistas do sétimo dia, nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e eu tenho uma Bíblia muito bonita aqui, vocês não acham? Impressa pela nossa editora aqui. Mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E cremos mais, que ela interpreta-se a si mesma. Se esse é o caso, por que você, como adventista do sétimo dia, e nós como denominação, insistimos em aceitar também o dom profético de Ellen White? Afinal de contas, tudo que é necessário para a salvação não está dentro desse livro aqui? Então, por que nós precisamos de uma voz profética ou um dom, uma manifestação do dom profético para esses últimos dias? Nós vamos tentar responder essa pergunta. E eu gostaria de começar com um texto que eu julgo muito importante, talvez muitos de vocês conhecem de memória até. O texto é o de Amós, o livro de Amós, capítulo 3, verso 7, e diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse texto encerra um princípio muito interessante. Deus não surpreende os seres humanos. Ele revela o que vai acontecer.
Você pode fazer uma pergunta específica dizendo, mas e onde é que está então revelado que viria essa epidemia aí da coronavírus, ou como você quiser chamar? Deus não revela necessariamente o nome de cada coisa, mas sim, nós sabemos que as coisas, que o mundo não melhoraria, mas que ele iria de mal a pior, e que haveriam calamidades e coisas dos últimos dias. Agora, eu posso ser surpreendido pela minha ignorância pessoal. Deus revela, eu não estou familiarizado, e então a coisa acontece de uma maneira inesperada para mim. Mas em termos gerais, Deus revelou o que haveria de acontecer, pelo menos o suficiente para que nós saibamos o caminho, ou seja, o que vem pelo futuro. Agora, se nós fizermos um estudo da Bíblia, você vai ver que encontramos na Bíblia alguns textos, aliás, alguns profetas que são chamados de canônicos. E você sabe o que significa, só para a gente falar a mesma linguagem. Profetas canônicos são aqueles cujo, pelo menos parte dos seus escritos estão contidos nesse livro. E profetas não canônicos são profetas verdadeiros, que a gente sabe que foram chamados por Deus, mas que os seus escritos não foram preservados. Você tem um exemplo de um profeta canônico? Quem? Sim, tem o profeta Ezequiel, não é? Daniel. E um profeta não canônico? Eliseu, Elias, João Batista. E Jesus foi um profeta canônico ou não canônico? Não canônico. Ele não escreveu nada, embora ele esteja numa outra dimensão, porque em realidade a Bíblia testifica dele, mas ele mesmo não escreveu nada. Você tem os registros dos ditos de Jesus, mas a única alusão que a gente tem é aquele quando ele escreveu na areia e, como diz ali, e o tempo levou, né? Agora, a autoridade de um profeta canônico ou não canônico, qual deles tem mais autoridade que o outro? Como? É igual? Puxa, você não entra na ratoeira, né? Você sabe que um dos princípios é quando uma pergunta é mal formulada, o primeiro princípio é corrigir a pergunta antes de respondê-la, senão você é sempre induzido pelo caminho errado, né? Em realidade, tenha em mente uma coisa, isso pode ser óbvio, mas saiba que a discussão ou a distinção entre profeta canônico e não canônico é uma distinção posterior que não havia no período de vida dos profetas. Não, a discussão não era, escuta, você é um profeta canônico e eu sou não canônico? Não, essa não era a discussão. A discussão é se o indivíduo era profeta verdadeiro ou não. A distinção entre profetas canônicos e não canônicos foi uma distinção posterior, por ocasião da formação do cânon, primeiro do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. Então é importante esse ponto. Por incrível que pareça, os únicos 2 profetas que se sabe que foram ao céu sem provar a morte eram canônicos ou não canônicos? Não canônicos. Enoque e Elias. E você não vai dizer que a autoridade de Jesus é inferior à dos demais, não? Então, cuidado com isso, porque é importante. Agora, uma outra questão. Nós falamos aí, pelo menos foi dito, que a autoridade é a mesma dos profetas canônicos ou não canônicos. Eu diria que, se você me perguntasse, eu diria sim e não.
Se você me disser que é a mesma, eu digo que não é a mesma. E se você disser que não é a mesma, eu digo que é a mesma. Só para contrariar, não? Agora veja o seguinte, tudo depende do que você entende por autoridade. Se por autoridade você tem em mente a autoridade autorial, ou seja, como autor, é a mesma. Porque, afinal de contas, quem é o autor da Bíblia? O autor dos escritos proféticos em geral? Escritos e também orais? Deus. Se você crê na inspiração da Bíblia, é Deus. Agora, em termos de autoridade funcional, nós cremos que a autoridade da Bíblia é superior a outros em termos de função, não de autoria. Em outras palavras, o que você vai ver, eu não aceito os escritos bíblicos porque eles estão em conformidade com os escritos de Ellen White. Mas eu aceito Ellen White porque tenho convicção plena de que estão em conformidade com a Bíblia. Então, quem julga o quê? É a Bíblia. E Deus, em sua sabedoria, decidiu escolher os 66 livros da Bíblia como padrão, o cânon, ou seja, para avaliar todos os demais escritos proféticos. Espero que você esteja de acordo com isso até aqui, pelo menos. Veja, vamos em frente. Nós não vamos ler isso, mas aqui você tem a crença fundamental de número 1 das nossas 28 crenças fundamentais como igreja, e esta aqui é a crença que trata sobre a autoridade da Bíblia. E nesta crença nós seguimos muito de perto o pensamento ou a tradição da Reforma Protestante, que reconhece a Bíblia como a autoridade exclusiva em termos de doutrina e intérprete de si mesma. Mas nós temos também a de número 18, que fala sobre o dom profético de Ellen White. Talvez esta não seja sua inquietação, mas algumas pessoas dizem, mas na última Assembleia da Associação Geral foi alterado o texto. E realmente eu até sugeri essa alteração ali, junto com algumas pessoas, porque aqui diz o seguinte, eu acho que é um pouco distante para se ver, seus escritos falam com autoridade profética. E continua. No passado, a crença fundamental, isso é só um entre parênteses para você ter uma ideia. No passado, a crença fundamental dizia assim, que Ellen White era uma fonte, quer dizer, seus escritos são uma fonte autoritativa de verdade. Por que pode ser que o português de vocês, que é o português autêntico e não distorcido, genérico como o nosso, mas pelo menos o termo em inglês é authoritative source of truth. Isso é difícil de traduzir, pelo menos no português que eu conheço, o termo autoritativo não é comum. Então, alguns traduziram por autorizado. Caramba, quem autoriza? Sabe que um escrito profético não é autorizado por seres humanos, vem de Deus e acabou. Então, complicou, pelo menos a tradução que eu conheço para o português e para o espanhol tinha essa dificuldade. Então, quando se escreve em inglês, tem que pensar como isso será vertido para outras línguas também. Por outro lado, fonte de verdade. É certo que é, mas nós não cremos que nossa doutrina toda está baseada na Bíblia? Então, para evitar essa confusão, é que nós sugerimos, e foi votado na última conferência geral, com autoridade profética, que é a autoridade que todos os profetas verdadeiros têm. Mas por que uma voz profética para o tempo do fim?
Eu gostaria de, nos minutos que nós temos aqui, de falar um pouco sobre 3 razões que eu creio que são fundamentais para uma voz profética nesses últimos dias da história humana. A primeira razão é a complexidade do mundo. O mundo nunca foi favorável ao plano de Deus desde a queda de nossos primeiros pais. Mas o nosso mundo está se tornando cada vez mais complexo. Se um dia você tiver o privilégio de visitar a Argentina e for para Buenos Aires, e o dia estiver claro e você viajar para o norte da Argentina, pode ser uma cidade chamada Córdoba, Corrientes, ou seja lá o que for, não perca a oportunidade de olhar pela janela e ver o grande delta do Rio Paraná. Esse não é o único delta, você tem no Rio Nilo também, mas eu acho interessante esse por uma razão. Quando um navio chega do exterior para Buenos Aires e tem que subir o Rio Paraná, eles normalmente, ainda hoje com os sistemas modernos de navegação, um piloto nacional, ou pelo menos local, ali que conheça a configuração do delta, ele conduz o navio em segurança pelo canal desse grande delta que tem a profundidade suficiente para navegação. Esse delta tem 300 quilômetros de extensão e na parte mais larga 80 quilômetros. Não é difícil você errar o canal. Portanto, esse piloto leva com segurança o navio até o seu destino. E nós podemos comparar a história do mundo a um caudaloso rio, que passa por montes, vales, e antes de desembocar no oceano da eternidade, forma um grande delta filosófico, ideológico, cultural e religioso. E nós cremos que para esse momento especial da história humana, Deus concedeu um piloto especial, ou seja, uma voz profética através de Ellen White, não para substituir a Bíblia, mas para nos guiar em segurança rumo ao porto, com base na navegação que a Bíblia nos oferece. Você já deve ter ouvido falar no número de denominações cristãs diferentes. Aliás, antes de falar sobre isso, deixa-me dizer que hoje nós temos, pelo menos, aqui a estatística é dia 18 de agosto, ainda eu não alterei, mas eu olhei recentemente, continua. Nós temos hoje 117 gêneros humanos reconhecidos. No passado se falavam em 2 ou 3. Hoje é tudo isso, e é um conceito fluido. Se você quiser não se sentir bem naquela lista, por mais que você entenda de inglês, é difícil entender a terminologia que é empregada para definir os diferentes gêneros ali. Se você não estiver satisfeito, pode montar o seu, envia para lá e é acrescentado por ser um conceito fluido. Agora, nós também temos hoje no mundo, pelo menos essa universidade Gordon Conwell, que é uma universidade nos Estados Unidos, tem um Instituto de Estudos Globais da Missão e do Cristianismo, e em meados de 2014 já mencionava a existência de 45 mil denominações cristãs diferentes. 45 mil. É óbvio que algumas igrejas são pequenas, talvez uma congregação, mas é reconhecida como tal. Então, se o cristianismo fosse um grupo homogêneo, todos crendo a mesma coisa, eu teria dúvidas para a necessidade de um dom profético nesses últimos dias. Mas descontando ou deixando à parte
o hinduísmo, que é por natureza pluralista e que tem literalmente milhões de deuses, porque eu posso ter meu Deus local aqui, posso ter um Deus ali. Então, é panteísta por natureza. De todas as grandes religiões do mundo, nenhuma, creio eu, é mais dividida do que o cristianismo, com exceção do hinduísmo. Agora, se eu fosse um não cristão e decidisse começar a estudar o cristianismo, caramba, seria uma loucura. Se eu tomasse a sério tudo o que os cristãos dizem que a Bíblia diz, não tem. O problema é que não é a Bíblia, é os cristãos o que impõem a Bíblia. E eu creio que Deus concedeu essa voz profética para que nós possamos voltar à mensagem bíblica pura e cristalinamente, sem as distorções dos preconceitos humanos. Além disso, se você estudar a história bíblica, você vai ver algo interessante. Sempre nos grandes momentos de crise, na qual a verdade e o erro estavam em conflito, e a verdade precisava ser restaurada, o processo de restauração ocorreu com a manifestação do dom profético. Então, você tem ali, na primeira grande crise após a queda, que é o dilúvio, você tem Noé como um profeta, chamado até de pregoeiro de justiça. Você tem no período ali do cativeiro egípcio, Moisés e seus 2 irmãos, seu irmão e a irmã, que também eram profetas. E no período obscuro de apostasia sob o reinado de Acabe e Jezabel, quem que nós tivemos? Elias e Eliseu. Como não há espaço aí, eu coloquei um nome só. Mas durante o cativeiro babilônico, exatamente nós estamos estudando um pouquinho sobre isso nesse trimestre na lição da escola sabatina. Quem que nós tínhamos? Pelo menos 3. Exatamente, Daniel, Jeremias e Ezequiel. E durante o período, ou seja, ali no período da primeira vinda de Cristo, João Batista, o precursor, os discípulos de Cristo, melhor dito, os apóstolos também eram profetas, pelo menos os que nós conhecemos, e Jesus, o maior de todos os profetas. Agora veja uma coisa interessante, isso é um conceito bem conhecido, mas o Valdecir Simões de Lima, que é um letrista, alguns, eu não sei se vocês conhecem um hino cantado, O Melhor Lugar do Mundo, ele foi que escreveu a letra. Então, ele uma vez falou um tema, e eu achei interessante, eu até pedi para ele escrever isso na forma de artigo 2 vezes. Até saiu na revista, eu acho que há 2 anos atrás, na revista Adventist World, até eu pedi para ele escrever o texto também. Ele chamou atenção para uma coisa. Cada crise predominante dessas crises anteriores convergem no tempo do fim. Então, o mundo não será destruído uma segunda vez? Não por água, mas por fuego, como dizem os hispânicos. O mundo não está no cativeiro do pecado? A apostasia não é grande hoje? Eu digo até que é pior do que no passado, só que ela se tornou mais sofisticada. Uma vez eu estava fazendo uma programação numa determinada cidade e eu cheguei na sexta-feira e então a pessoa que me levou foi mostrar o mercado público, muito bonito, 3 andares ali. E quando nós chegamos perto do estacionamento, havia uma mulher ali com uma mesa enorme com pedras de tudo que é tipo. Sabe, essa onda da nova era, né? Tinha a pedra do sucesso no amor,
a pedra da prosperidade financeira, da saúde, do que você pode imaginar. Eu pensei até em comprar uma coleção daquelas, nada me aconteceria mais, né? Já teria vida eterna garantida. Mas aí eu perguntei para a mulher ali, e tinha a pedra da prosperidade financeira, eu perguntei, isso aí funciona? Com certeza. Disse, então não vou comprar nenhuma pedra sua. E ela tomou um susto, mas por quê? Eu disse, olha, você deve ser a mulher mais rica da cidade, com tantas pedras da prosperidade financeira, você não precisa mais de dinheiro aqui e tal. Aí ela disse, isso só funciona para quem acredita, né? Aí mudou de figura. Mas veja, no passado, pelo menos de acordo com o profeta Isaías, a pessoa lapidava a pedra, formava um deus, pegava também o metal e lapidava, dava a forma de um deus. Até o profeta Isaías usa de ironia. No inverno, corta-se o tronco da árvore, pedaço daquilo você faz um deus e o resto usa para se aquecer no frio. Como é que é esse negócio? Você faz o seu próprio Deus e adora ele. Agora, naquela época, pelo menos se dava uma forma. Hoje, crê-se que o mineral em si tem a propriedade. Aqui tem os cristais, que atraem a energia cósmica. Você tem a sua pirâmide, o seu obelisco e tudo aquilo ali. Esse ainda tem forma, mas creem que o mineral tem essa propriedade. Então, eu creio que a coisa até está pior do que no passado. Por acaso o tema de Babilônia não perpassa ao longo das Escrituras? Até no Apocalipse, começando com a Torre de Babel, e vai embora. E lá no Apocalipse você encontra o hino de triunfo sobre Babilônia até. E Jesus não está para vir, não a primeira vez, mas a segunda vez. Agora, se em cada um desses casos houve uma manifestação do dom profético, creria você que na última e final restauração da verdade não haveria uma manifestação profética onde convergem todas as características anteriores? Seria esta a gloriosa exceção? Como igreja, nós cremos que realmente isso não foi uma exceção, mas que ali Deus suscitou uma voz profética para a final, derradeira e mais, mais radical restauração da verdade em preparação para a segunda vinda. A segunda razão é a tentação da cultura. Parece que as ilustrações de hoje são todas aquáticas, né? Hídricas, de água, né? Mas se um dia você for ao norte do Brasil, uma cidade chamada Manaus, não deixe de visitar o famoso Encontro das Águas. Aquilo ali não é praia, essa parte mais clara, são as águas do rio Solimões. Você tem dois rios, o Rio Negro, que é o mais escuro ali, e o Solimões. Esses rios correm por quilômetros, pelo menos 6 quilômetros lado a lado ali, e a água não se mistura. Isso se deve a 3 fatores básicos. O primeiro deles, a velocidade é distinta. O rio Solimões corre o dobro de velocidade, se eu não estou equivocado, que o anterior. Um é 2 km por hora, o outro 4 km. A composição da água é distinta. Uma tem mais areia, ou argila, e o outro mais elementos orgânicos da floresta amazônica. E a temperatura também é distinta. Mas depois de correr lado a lado por esse período, as águas se misturam e formam o caudaloso rio Amazonas. Isso é uma excelente ilustração para se falar do que acontece com as igrejas. Normalmente uma igreja começa para reformar a cultura na qual existe. Mas no 2º século ou 3º século de sua existência, essa igreja tende a perder
o seu compromisso com a revelação e a aculturar-se. E esse processo acaba roubando a identidade da denominação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã de manhã, então vamos simplesmente mencionar, mas veja o seguinte: uma igreja começa, se aproxima da revelação, tenta reformar a cultura, como o apóstolo João fala de mundo, lembra do texto? A cultura no sentido de antagônico aos planos de Deus, onde diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembra disso? Então, mas depois que faleceram os pioneiros, e aqueles que conheceram os pioneiros, esse mesmo movimento tende a perder sua identidade, a se aproximar do mundo, a perder sua identidade, e nesse processo alguns gostam, senão não ocorreria. Querem modernizar a igreja, mas outros dizem não, esse povo está vendendo a igreja, então gera uma tensão interna. Agora deixa eu só lhe perguntar alguma coisa. Você crê que a igreja pós-apostólica tinha o mesmo compromisso dos apóstolos? Claro que não. E a tradição protestante, o mesmo compromisso de Lutero, Calvino e os demais reformadores? Também não. E você crê que você e eu temos o mesmo compromisso dos pioneiros desse movimento? Quem sabe você tenha. Eu já perguntei algumas vezes, se o apóstolo Paulo tivesse o meu perfil, o evangelho não sairia nem de Jerusalém. Eu acho que ficaria por ali mesmo. Eu faria algum trabalho, mas eu não teria, talvez, a mesma determinação que o apóstolo Paulo tinha. Eu estou falando por mim. Eu creio que você... Aqui tudo é perfeito, não é? Vocês não têm esse problema, mas eu, pessoalmente, eu não creio que eu conseguiria fazer muita coisa, não. Então, nesse sentido, se você me perguntasse qual a mais importante função de Ellen White dentro da igreja, eu não coloquei todo o conteúdo aqui para deixar alguma coisa para amanhã, senão não vou ter nem o que falar amanhã, né? Mas veja o seguinte, eu creio que ela é um grande agente para evitar que nós sejamos reabsorvidos pela cultura que originalmente tensionávamos reformar e perder a nossa identidade. Em outras palavras, a missão dela seria assim: por favor, mantenha-se leal à palavra, não permita que a cultura roube a sua identidade. Quando eu falo em cultura, são os elementos antagônicos à palavra de Deus, e não no sentido geral. E aqui você tem uma ilustração. A história do cristianismo é uma longa cadeia. Por exemplo, da nação de Israel surgiu o judaísmo. Do judaísmo saiu o cristianismo. De dentro do cristianismo saiu a reforma. De dentro do anglicanismo surgiu o metodismo. De dentro do metodismo e de outras denominações mais surgiram os adventistas do sétimo dia. E a grande pergunta é: quem vai nos substituir? Nós cremos que somos a gloriosa exceção. O que vai resolver o nosso problema é uma coisa que nenhuma outra denominação, exceto quem saiu de nós, que eu sei que tem, é o conceito de sacudidura escatológica, que vai limpar a igreja para os eventos finais. E Ellen White, a função dela ali no canto, ali na parte, na extremidade, olhando da sua perspectiva do lado direito, é: por favor, não permite que você venha a ser vítima da mesma cultura que roubou a identidade de outras denominações cristãs. A terceira razão e última é a interpretação profética das Escrituras. No meio desse emaranhado todo de tantas denominações,
Eu creio que Deus nos concedeu essa voz profética para nos ajudar a entender. E um deles, 2 pontos só eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, é o compromisso de Ellen White com o princípio da sola scriptura. Eu não sei se alguém já lhe fez a pergunta: pode Ellen White ser considerada uma teóloga? Aí as opiniões se dividem. Alguns dizem sim, outros dizem não. Tudo depende do que você entende por teólogo. Se teólogo é alguém que maneja as línguas originais da Bíblia, o hebraico, aramaico e grego, e faz um estudo técnico exegético da Bíblia, então Ellen White não qualificaria, porque ela só falava inglês. Mas, se você for ver, Ellen White faz um uso da Bíblia muito semelhante à forma como o Novo Testamento usa o Antigo. O Novo Testamento não faz um uso técnico da Bíblia, do Antigo Testamento. Faz um uso teológico, nós chamaríamos, e não necessariamente exegético técnico, com todas as ferramentas que se tem hoje e que derivou em grande parte do iluminismo, onde se usa mais tecnicamente os textos do que no passado. Só que eu gostaria de lhe sugerir algo. Ellen White pode não ter conhecido as línguas originais e ter feito um uso técnico do texto bíblico, mas ela tinha acesso direto à fonte de toda a verdade, que é Deus. Então eu diria que o uso que ela faz é um uso não necessariamente homilético nem exegéticos, mas um uso profético. Onde você tem fidelidade à palavra de Deus, mas sempre há vida naquilo. Não é um uso árido e simplesmente mecânico, como muitas vezes se faz. Ela até chega a dizer que se nós houvéssemos feito da palavra de Deus o nosso alicerce, tivéssemos tomado a sério seus escritos, nem precisariam mais. Aliás, nem precisariam ter existido. Bom, então, nesse caso, se eu me apegar à Bíblia, eu posso jogar fora os escritos dela, não é isso? Cuidado com isso. Enquanto a Bíblia, a luz não vem, é uma coisa. Mas depois que a luz brilha, eu sou responsável também. Há um autor americano chamado Jamieson, num livro intitulado A Prophet Among You. Esse livro até será lançado final do mês, num simpósio que teremos no NASP, uma tradução ao português, não o português autêntico, mas o genérico, né? Mas vai estar disponível para que a gente tenha esse legado maravilhoso também. E nesse livro ele sugere que o relacionamento de Ellen White com a Bíblia, ele desdobra isso, mas são 3 pontos básicos. Em primeiro lugar, atrair a atenção à Bíblia. E precisa disso? Por acaso não existem tantas Bíblias disponíveis hoje? Não sei se você conhece, mas existe um site intitulado BibleGateway.com. E esse site, BibleGateway.com, tem muitas traduções da Bíblia em diferentes línguas. Só que uma realidade é bem clara. Nunca a Bíblia esteve tão disponível como hoje, mas nunca ela foi tão olvidada ou ignorada. E esse é o problema. Os pastores antigos até contavam uma história de que havia uma senhora que recebeu a visita do pastor e a moda antiga, que hoje não se faz muito, você tem que respeitar muito a individualidade de cada um, etc, etc. Mas no passado o indivíduo foi visitar um pastor e perguntou: irmã, você, uma anciã, você lê a Bíblia todos os dias? Sim. Você ora? Também oro.
E depois de conversar um pouco com ela, ele pediu a Bíblia. Por favor, você poderia então trazer a Bíblia para eu ler um texto bíblico e também orar? E quando a mulher voltou, ela, depois de algum tempo, ela estava muito feliz. Pastor, Deus lhe trouxe para minha casa, porque há 6 meses eu havia perdido os meus óculos, aqueles antigos que era só um arame praticamente e a lente, e eles estavam dentro da minha Bíblia. Agora que você pediu a Bíblia, eu encontrei meus óculos, foi o Senhor que Ele mandou aqui para minha casa. E ela lia todos os dias, né? O pastor Dwight Nelson disse uma vez, eu achei muito interessante, que os adventistas são especialistas no livro de Gênesis. Não sei se existe esse hábito aqui, mas em muitas igrejas que eu conheço, no dia 31 de dezembro, há um culto especial de passagem do ano, na hora do pôr do sol ali, onde o pastor faz um apelo: olha, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso, fazer aquilo, aquela história toda, e cada um faz um propósito maravilhoso. No dia 1º de janeiro, em casa, eu leio 3 capítulos da Bíblia. No dia 2, outros 3. Dia 3, mais 3. Depois passa para 2, para 1, e nunca sai de Gênesis, até que vem o apelo do próximo ano também. No passado, nós já fomos poderosos no uso da Bíblia. Houve adventistas, inclusive de lá e de outros lugares, que foram campeões mundiais da Bíblia. Um evangélico, quando você perguntava qual a sua denominação, sou adventista do 7º dia, ele tremia na base, porque sabia que o adventista conhecia demais da Bíblia. Naquela época, para ser membro da Sociedade MV, não sei se alguém ainda lembra da Liga MV, tinha que saber de memória os 10 mandamentos, a sequência dos textos dos livros bíblicos. Até hoje, eu ainda quando vou encontrar alguns livros do Novo Testamento, eu lembro do meu pai, que repetia em alemão: Galata, Efesa, Filipa, Colossa, Tessalônica e tal. Tinha que saber o Salmo 23, as bem-aventuranças, a promessa do Senhor, e vários outros textos, inclusive as 3 mensagens angélicas. Parece que esse tempo passou. Em alguns lugares, é lógico, isso aí é uma linguagem estrangeira que vocês não se identificam com ela, mas eu até digo a alguns pastores: olha, se você for pregar de um profeta menor, vamos dizer Naum, Sofonias, dê muito tempo para a pessoa encontrar, e tenta daqui, e vai de lá, e não encontra, e finalmente deixa a Bíblia aberta no livro dos Salmos para não dar impressão para o vizinho ali que não consegue entender, encontrar textos bíblicos. Né? Mas isso é em outros lugares, não aqui. Em segundo lugar, os escritos de Ellen White nos ajudam a compreender a Bíblia. Agora você podia dizer, isso é uma heresia. Afinal de contas, a Bíblia não interpreta-se a si mesmo, que história de precisar de uma muleta para compreender. Como eu já disse anteriormente, o problema não está na Bíblia, está nas tradições humanas que têm sido impostas à Bíblia. Por exemplo, quantos argumentam que a Bíblia ensina o domingo? Quantos dizem ali, inclusive, que a Bíblia, que o batismo é por aspersão, por ablução, ou seja lá o que for, mas não por imersão. Então, há uma salada de fruta dentro desse cristianismo. E o dom profético de Ellen White foi trazido não para substituir a Bíblia, mas para tirar as tradições impostas à Bíblia e as ideias. E, em terceiro lugar, ajuda a aplicar os princípios bíblicos em nossa vida. A grande debilidade do cristianismo é ter muito discurso e pouca prática. O mundo e a igreja gostaria de ver nos cristãos a mesma coerência de vida que havia em Jesus Cristo, fundador do cristianismo, que não só pregava a verdade, mas era a verdade.
Se vocês quisessem, eu podia pregar um maravilhoso sermão para vocês de como amar os inimigos. Maravilha. Mas a hora que o sermão acaba e eu estou na porta e aparece aquele dito cujo que só quer me prejudicar, todo o meu sermão acaba. E a vida volta ao normal. Cuidado com isso. Nós precisamos. Sabe que é uma dimensão completamente diferente. Não sei se alguma vez você já leu, mas Ellen White chega ao ponto de dizer que a religião num pão bem feito. Se você falar isso para um católico, para um evangélico, isso é loucura. Religião é ir para a missa, se confessar, etc. Que história de religião num pão bem feito? É que a dimensão dicotômica separou as coisas. Religião é uma coisa, a dimensão espiritual é uma e a minha vida é outra. Não. Para ela é tudo integrado. E essa é a perspectiva bíblica. E eu creio que essa é uma grande contribuição. O último ponto dentro dessa, o segundo ponto dentro desse terceiro é a moldura do grande conflito cósmico. Que compreensão nós temos da palavra de Deus se ela for interpretada dentro da moldura do grande conflito cósmico entre o bem e o mal? Essa é a nossa filosofia de história. Só que eu tenho dificuldade de usar por uma razão. Eu não sou profeta. Para começar, eu não posso avaliar as intenções da pessoa. Porque o texto bíblico diz, não julgueis para que não sejais julgados. Só que não se esqueça que o mesmo capítulo também diz, pelos seus frutos os conhecereis. Eu posso e devo avaliar a conduta exterior, mas não as motivações internas da pessoa. Agora o cenário se abre e você vê o que está por detrás dos bastidores. E eu gostaria, antes de concluir, de só rapidamente mencionar 4 ilustrações que poderão nos ajudar a entender a função de Ellen White para nós como adventistas em relação com a nossa experiência espiritual e também a palavra de Deus. A primeira delas é a analogia do farol. Vocês que vivem aqui perto da cidade que era conhecida ao longo dos séculos como a rainha dos mares, sabe um pouco do que é a navegação. Nós podemos considerar os escritos de Ellen White como um farol que ilumina o caminho tempestuoso para que nós não venhamos, nosso barco, dar contra recifes e outras coisas mais, areias movediças desse mundo tenebroso no qual nós vivemos. Pode ser comparado também a um microscópio. O microscópio não inventa pequenas coisas ali, ou mundo micro, mas nos possibilita ver esse mundo que a olho nu não conseguimos. Então, por exemplo, se você ler O Desejado de Todas as Nações, como ele ajuda a compreender os evangelhos. Uma vez eu perguntei para minha esposa o que ela achava de interessante nos escritos de Ellen White. Ela disse, para mim o que me impressiona é O Desejado de Todas as Nações, entre todos, né, mas principalmente porque foi escrito por alguém que nunca visitou a Palestina, não havia o Google Maps que nós temos hoje, e nem os recursos que temos hoje com todos os estudos, mas ela descreve a geografia, o relevo, a flora e a fauna daquela época ali, daquele mundo, de uma forma como se ela tivesse estado, não ontem, porque a geografia mudou significativamente, mas no período bíblico. Outro é a analogia do telescópio. Essa não é original minha. Essa foi uma mulher, Sarah Henry, que escreveu no final do século XIX, um artigo onde ela menciona isso. O telescópio não coloca estrelas no céu, mas simplesmente permite que a gente veja aquelas que de olho nu não conseguiríamos.
Então, enquanto que o microscópio ajuda a ver os detalhes, isso nos ajuda a ver as grandes ideias, e principalmente eu me refiro à moldura do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Essa eu acho interessante, que é a analogia do filtro, com base no que eu já mencionei anteriormente. Um filtro gera água? Não. Ele não tem essa capacidade. Ele simplesmente purifica a água que já existe. Da mesma maneira, eu diria que Ellen White funciona como um filtro profético, não porque a Bíblia precisa ser purificada, não, de jeito nenhum, seria uma heresia, mas por causa das tradições, das experiências pessoais antibíblicas, dos elementos da cultura que foram impostos ao texto bíblico, de tal maneira que a Bíblia possa interpretar-se a si mesma sem os preconceitos humanos e sua mensagem fluir clara e cristalinamente para nós. E a última é a analogia do GPS. Um GPS não é o caminho, mas ele nos mantém no caminho. Todos vocês já usaram GPS de alguma maneira, mas você tenta ir para um lado, ele disse, não, vai para lá. Tenta ir para o outro, também não. Não é exatamente o que o profeta Isaías, no texto de Isaías 30, verso 21, diz: quando tentardes te desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirás de trás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. É exatamente isso. Eu creio que os escritos de Ellen White são um poderoso GPS divino para nos manter no caminho da palavra de Deus e não nos desviar dele. E eu gostaria de concluir nossas considerações com uma pergunta e com uma ilustração. Pode alguém ser salvo sem crer em Ellen White? Eu creio que sim. Se Lutero estiver no céu, que nós cremos que sim, ele nem ouviu falar de Ellen White. Ellen White mesmo tem pelo menos 5 declarações onde ela diz que no céu estarão pessoas que nem o nome de Cristo ouviram. Se você tem dúvidas, dê uma lida no capítulo Esperança para os Gentios do livro Profetas e Reis, você vai ter uma ideia. 2 vezes Ellen White menciona isso também no Desejar de Todas as Nações, onde ela comenta aquele texto de Romanos 2,14, que diz, aqueles que não tendo conhecimento da lei, a consciência lhes serve de lei. Ora, se pessoas estarão no céu sem ouvir o nome de Cristo, quanto mais de Ellen White. Então, esta é uma pergunta equivocada também. Não é crer em Ellen White, mas posso eu ser salvo não aceitando um mensageiro do Senhor? A pergunta correta seria, foi Ellen White uma profetisa verdadeira ou falsa? Se foi falsa, eu deveria rejeitar. Agora, se foi verdadeira, é complicado rejeitar. Aqui a resposta a essa pergunta está nesse texto. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Vamos supor que o Espírito Santo lhe haja impressionado para falar comigo. Vamos supor que eu esteja em pecado e o Espírito Santo lhe motivou a falar comigo e você chega e diz, Alberto, você tem que mudar a sua trajetória, o seu comportamento. E eu digo, não estou interessado na sua opinião. Volte pelo mesmo caminho que você veio. Ou como até se diz em alemão, auf Wiedersehen, schieb mal los, que é bem duro.
Se foi o Espírito Santo que motivou você a falar comigo e eu rejeito o seu conselho, a quem eu estou rejeitando em última instância? Sim, ao Espírito Santo. Se isso é válido para instrumentalidades humanas como nós, quanto mais a um profeta. Vamos supor um casal de namorados que se amam muito. E ele diz que ama ela profundamente, mas um dia ele é chamado para ir servir o exército num lugar distante. Hoje as coisas mudaram, mas numa região bem longe da civilização, onde não existe internet, nem mesmo telefone, só uma vez por semana chega o correio. E ele, quando chega lá, fala da sua namorada que ele gosta muito, que está apaixonado por ela e tal. E ele se impressiona muito, seus novos amigos. Agora, na primeira semana vem uma carta dela. Ele simplesmente nem dá bola, coloca numa gaveta ali e deixa por lá, não abre nem o envelope. Na segunda semana vem duas cartas, também não abre, deixa ali. Na terceira também. E ele continua dizendo que a ama muito, que está apaixonado por ela. Você acha que dá para tomar a sério o que esse indivíduo diz? Sabe que Deus nos mandou cartas de amor na palavra de Deus e também nos escritos de Ellen White. A gente fala que ama muito a Deus, mas muitas vezes isso fica num lado. Ainda os livros estão com o seu celofane na volta para impressionar o pastor quando vai visitar em casa, na estante. Não seria esse o momento que nós deveríamos tomar um novo propósito de realmente ser coerentes com o que a gente diz? Que Deus realmente abençoe você e a mim a seguirmos as orientações da palavra de Deus e não apenas sabermos e termos uma convicção, mas também permitirmos que essa palavra fale a nós e aqueça o nosso coração e fortaleça a nossa vida em nossa jornada rumo ao lar eterno. Que Deus abençoe. Amém.